título do nosso editorial de hoje, aqui no Nossa Voz, é Ter e Ser, Compartilhar e Servir. São duas opções ou princípios de disposição íntima e dois estágios de ação. À medida que o indivíduo desperta e se conscientiza sobre o seu papel aqui na Terra, passa a trafegar do ter para o servir. Primeiro, sua conduta é marcadamente egoísta e centrada no desejo ilimitado de posse, nas conquistas materiais. Mas com o passar do tempo, olhando para dentro de si, percebe que há muitos vazios a serem preenchidos. E sente a necessidade de buscar então valores para atender necessidades psicológicas, emocionais e espirituais, capazes de proporcionar um certo grau de felicidade impossível de ser adquirido no estágio anterior. Mesmo que ainda preocupado apenas consigo mesmo, qualquer virtude desenvolvida de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, vai atingir outras pessoas. E estará nesse momento em trânsito do puro desejo do ter em direção ao ser. Avançando depois para a alteridade de respeito ao próximo, promovendo o compartilhamento do que possui ou sabe de bom. E finalmente alcançando o estágio mais belo, que é a solidariedade, a caridade. Então ele atinge o estágio do servir, legítimo e desinteressado. Devemos não só sonhar, mas construir. Temos um mundo de várias opções e nos compete realizar as melhores escolhas. Sociedade em rede, não só tecnológica, mas na interatividade ainda mais sutil, fluida, energética, poderíamos denominar, espiritual, né? Realizada por pensamentos, por emoções, em que podemos ter, mas também reconhecemos a essência do ser espiritual e imortal, desenvolvendo então a capacidade de compartilhar e, mais que isso, aprendemos a servir por amor aos nossos irmãos. Prezadíssimos amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre espíritos infantis. Não estamos falando necessariamente de crianças. Então, não é o espírito de criança que nós estamos falando de adultos aqui. Estou mais uma vez com o Paulo e com a Rose. Gente, é assim, entendo que por nós, a maioria de nós, né, por nós não sabermos quem somos, a nossa origem, o porquê do existir e a nossa destinação, em geral nós exigimos da vida coisas que não merecemos e até não necessitamos. E também muitas vezes nós rebelamos, né, por não ter os caprichos atendidos. Daí nós ficamos culpando as outras pessoas, reclamando que Deus não nos ouve, etc. Por não conseguirmos, né, obter os brinquedinhos materiais no tempo desejado. Esse comportamento, Paulo, revela a presença de espíritos infantis em corpos adultos, crianças grandes. Por exemplo, perdoar é um sinal de inteligência, de maturidade e de inteligência, porque faz bem para a saúde física, psicológica e espiritual, mas nós preferimos bater pé e dizer que não. Preces não atendidas podem até debilitar a nossa fé, às vezes causam um certo desânimo, a pessoa fica um pouco mais vacilando. No entanto, sabe que a gente sabe o que pedir? São questões que a gente tem que refletir. Então eu pergunto para vocês, como é que vocês veem essas crianças teimosas e mimadas que somos muitos de nós? Paulo. Eu concordo com você que tudo começa na falta de conhecimento, não só a respeito de si, mas também nas próprias leis universais, aquilo que o Espiritismo nos apresenta como a lei de reencarnação, a lei de justiça, a lei de amor e de progresso. A pessoa que acredita, por exemplo, numa única existência ou numa existência sem razão de ser, sem a amorosidade do Pai, na qual nós acreditamos, percebemos, sentimos e pregamos, tende naturalmente a passar por um vazio que a leva, sem sombra de dúvidas, a querer usufruir da melhor
maneira possível e do máximo possível nessa existência que ela entende única. Não pretendo aqui encerrar, obviamente, esse assunto, porque há fatores psicológicos infinitos relativamente a esse tipo de comportamento, mas me parece que, no fundo, tem sim uma ligação com a falta não só de perspectiva, mas também da falta da noção daquilo que, em tese, teria gerado o seu estado atual, a sua realidade. Ou seja, falo das vidas pregressas, os seus débitos, os seus créditos. Não levar isso em consideração pode acabar fazendo que a pessoa compreenda que está sendo vítima de uma injustiça, ou da falta de amor, da falta de sorte. E aí a gente tem esse tipo de comportamento que a gente pode entender infantilizado, birrento, né? Bater o pé por coisas que, num ponto de vista amplo, a gente entenderia como passageiro e efêmero. Do ponto de vista espiritual é bem isso, né, Rose? Nós estamos, a maioria de nós ainda não sabemos o nosso papel no mundo, e muitas vezes, quando se pega o caminho ali, acaba achando que é muito sacrificioso, até para estudar já a parte teórica, quanto mais a parte prática, né? Segundo a doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes. Então, esses estágios de infantilização são normais no processo de evolução do espírito. Assim como a criança passa pelo estágio que quer a atenção da mãe o tempo inteiro, né? Engatinha para depois andar, são estágios próprios do aprendizado. Entretanto, demorar-se ou fixar-se nesses estágios, quando já tem condições de seguir adiante, é um processo de infantilização indevido. Nós temos estudos de Piaget e Kohlberg que demonstram que o processo de amadurecimento, né, psicológico, ele passa por 3 fases em relação à conduta moral, por exemplo. Em primeiro lugar, teríamos aquela fase da moral heterônima. A pessoa só faz o bem, ou só se regula pelas leis, só não comete abusos por medo ou por interesse. Tem o processo um pouquinho mais evoluído da moral convencional, em que ela age para ser aceita pelo grupo. E tem o processo em que ela sai do estágio infantil quanto à própria conduta e adquire a moral autônoma. Ela age por um princípio ético já interiorizado em que busca compatibilizar a sua conduta com valores morais, éticos, filosóficos que ela já aceita como positivos e que valem para todos. Nesse primeiro estágio, o que ela faz? Age por conveniência, evita o mal por medo de punição e pratica o bem só quando lhe traz vantagem. A humanidade caminha desse estágio infantil para um estágio de maior maturidade. Nós vemos, inclusive no nosso país, né, na nossa sociedade, movimentos sociais que prolongam esse estágio de infantilização e que levam a uma certa imaturidade em fases em que a maturidade já seria exigível, como, por exemplo, o comprometimento com o trabalho. A gente podia, inclusive, fazer uma diferenciação aqui entre sabedoria e inteligência, né? Os dicionários nos dizem o seguinte, que, em resumo, inteligência é a capacidade de aprender. Resumo, né? Sabedoria é a aquisição e uso da prudência, moderação, temperança, sensatez. Por isso que eu gosto desse exemplo aqui, me perdoem os nossos profissionais da saúde, especialmente os médicos, né? Mas, por exemplo, quando você vê um médico fumante, ele naturalmente é uma pessoa inteligente, que se não fosse, ele não teria obtido o seu diploma. No entanto, ele não está sendo sábio, porque ele é o primeiro, deveria ser o primeiro a saber que o tabaco faz muito mal à saúde. E ele sabe isso na teoria, mas não pratica, né? Muitas vezes a gente fala também na sabedoria popular, entre pessoas muitas vezes incultas e que, no entanto, a observação e experiência de vida faz com que elas tenham uma compreensão realmente de tudo que o cerca, muito mais do que aqueles que se julgam muito sabidos porque estudaram pelos livros. Queria que você comentasse um pouquinho em cima dessa... Às vezes aí entra até o papel da humildade e tal, né? Mas, de modo geral, a infantilidade ela é espiritual,
Nós estamos falando aqui de infantilidade espiritual, ela está presente nesses aspectos também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito decorrente da soberba, né? Como você bem enfatizou. A sabedoria, via de regra, ela vem de uma regra de experiência, vem de costumes, experimentações daquilo que dá certo, que dá errado, e que sem conclusões aprofundadas do ponto de vista científico, acabam dando resultados positivos num determinado aspecto. A inteligência, por outro lado, vai do uso dessa sabedoria. Se eu sei que determinada planta faz bem para determinada doença, eu devo usá-la. Se eu sei que determinado comportamento, o uso do tabaco faz mal para a minha saúde, eu não vou usá-lo. Agora, fazer o uso dessa distinção com prudência, com temperança, requer um pouco de humildade, requer um refreamento do orgulho, requer muitas vezes o afastamento de uma soberba que não leva a nada, a não ser o prejuízo. Conhecimento e sabedoria, né? Nós vivemos numa época em que o conhecimento nunca esteve tão acessível e foi tão divulgado. Quem quiser aprender sobre um assunto encontra aulas prontas, documentários, pesquisas, acionando determinados canais de pesquisa, né, pela internet, que estão acessíveis a todos. E o que nós vemos, né, na maioria das nossas pessoas, daqueles que nos rodeiam, às vezes de nós mesmos, as pessoas preferem se fixar muitas vezes na superficialidade. Vemos endeusamento de determinados influenciadores, né, que têm seu valor, naturalmente, como todo ser humano tem, mas que às vezes se demoram em questões por demais fúteis. Enquanto as questões relevantes, né, que demonstrariam sabedoria, fogem completamente ao escopo das suas atividades, das suas apresentações, até porque, se eles tiverem uma abordagem mais séria, né, eles perdem audiência. Então, o que nós vemos agora? Né? As pessoas, elas culpam as circunstâncias, culpam os outros, culpam Deus, mas não assumem seu próprio processo de interiorização, de amadurecimento, de busca de valores permanentes, deixando a sabedoria de lado e às vezes adquirindo uma infinidade de conhecimentos que absolutamente não servem para quase nada. Paulo, a gente vê assim, de modo geral, né, você falando sempre as muitas e grandes exceções, mas a gente está falando em caráter bem geral. Se a gente observar a sociedade em que a gente vive, com o que as pessoas, como ela disse, né, com o que essas pessoas se ocupam, né, que tipo de arte elas cultivam, por exemplo. Basta ver aí as músicas que tocam em nossas rádios, grande parte dos programas televisivos e o que rola pelas redes sociais, para a gente avaliar em que nível nós estamos, né? Com o que nós estamos nos preocupando, com o que nós estamos gastando o nosso tempo, com o que nós estamos jogando, desperdiçando e deixando de cultivar as coisas boas. Então a gente vive num mundo de ilusões, comete-se equívocos. Agora, isso aí nem sempre denota maldade, né? Como ela disse, todo ser humano tem qualidades, tem alguma qualidade, e todos temos, aliás, muitas em potencial, que um dia se desenvolverão, né? Mas a questão é simplesmente ignorância, né? Ingenuidade, ou seja, espíritos infantis, imaturos, né? Então erra-se por desconhecimento até certo ponto, porque, como se diz, tem o ditado popular, né? Errar é humano, mas persistir no erro já é burrice. Então tem muita gente que sabe e fica insistindo de qualquer maneira, não quer mudar os hábitos, porque isso custa sacrifício, custa força de vontade, né? As pessoas não querem mudar. E é isso que a gente fica fazendo, então, falando em termos espíritas, né? Reencarnacionistas, os espíritos ficam indo do mundo material para o espiritual, daquele para este, quase que inconscientes, não sabem o que estão fazendo aqui, cometendo os mesmos equívocos, indiferentes ao círculo reencarnatório e aos propósitos de Deus, sem saber e sem querer saber. Esse que é o problema, sem saber e sem querer saber quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e finalmente para onde iremos.
as suas considerações. Eu acredito que muito disso está envolto numa espécie de preguiça intelectual, muito decorrente do imediatismo que os benefícios da comunicação hoje nos trazem, né? Hoje a gente tem, como a Rose bem falou, acesso à informação de todo que é tipo, mas também de toda qualquer qualidade. E o imediatismo das recompensas que alguns sites, algumas redes sociais, alguns jogos eletrônicos causam, de alguma forma contaminou o comportamento a respeito da busca pelo que é o ideal, ou pelo que é certo, né? Um conhecimento, uma fonte de conhecimento fidedigna, séria, uma pesquisa bem feita, com respaldo, com revisão de pares, uma informação com fonte confiável. Nos parece que há a preguiça de ir atrás daquilo que efetivamente é importante e tem valor e uma satisfação ilusória com aquilo que chega rapidamente. Então, traçando esse paralelo, esse comportamento reencarnatório um tanto omisso e, de certa forma, até sonâmbulo, né? A pessoa parece que não está no estado de letargia, ainda que reencarnado, vivendo, mas no estado de letargia intelectual e, quem sabe, moral, pois deixa de lado a sua própria existência, o seu próprio ser e o seu evoluir, para simplesmente usufruir. A impressão que me dá, eu não estou crucificando a internet nem nada aqui, mas é que a gente talvez, a humanidade esteja um pouco imatura para esse passo tecnológico que demos, precisamos nos adaptar e precisamos aprender a acordar para lidar com isso de uma forma saudável, benéfica, em que traga progresso. A gente fica pensando, pelo todo o conjunto de ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, a gente sabe que não há apenas a morte, por exemplo, é apenas o Espírito se despe do corpo físico, mas ele continua pensando, continua com os seus mesmos desejos, os seus mesmos anseios, não muda por causa de ter passado da fronteira da vida material para a espiritual, ele não sofre nenhuma transformação mágica. Então, o que acontece? Se o indivíduo passa a vida toda aqui nesse, vamos chamar assim, de alienação, ele chega do outro lado, não consegue despertar, ele vai ficar um tempão lá e talvez não consiga nem ajudar no planejamento reencarnatório para o seu regresso para cá, né? E ele vai voltar e vai continuar trazendo de lá o que levou da vez anterior e esse ciclo se repete. Sabe, Rose, eu sinceramente vendo, não longe, por favor, gente, vocês que estão nos assistindo, não nos tomem aqui por pessoas de que, aí nós falamos há pouco sobre arrogância, sobre soberba, né, o programa passado e tal. Não nos tomem por esse sentido, mas é que realmente, quando a gente começa a ter uma compreensão um pouquinho maior sobre essa situação toda, do que representa a nossa vida, a vida da alma, a vida do espírito aqui na Terra, e a gente vê tanto eu tenho uma pena muito grande dessas pessoas. Algumas, às vezes, a gente até fica, obviamente, no momento não deveria, mas a gente fica, às vezes, até revoltado, porque pelo caráter, pelos atos que praticam, mas como eu coloquei, né, muitas vezes não é maldade, é simplesmente ignorância. Ele não, só quando chega àquela situação de não saber e não querer saber. Mas eu sinto muita pena, porque eu fico pensando, coitado dessa gente, né? Quantas milhares, milhões de pessoas vão ficar não sei quanto tempo, indo e voltando, e não sai do lugar, né? E estamos formando as novas gerações para esse comportamento, estamos educando nesse sentido da infantilização. Nos perguntemos, nós mesmos em primeiro lugar, e aqueles que nos rodeiam, quantos dias ficamos sem acesso às redes sociais, ao WhatsApp, às séries, aos meios televisivos? Quantos dias nós conseguimos ou quantas horas nós conseguimos ficar? Vejamos os nossos filhos, as nossas crianças. Elas aprendem a ter prazer imediato, a repetirem padrões e estarem sempre em movimento. Cadê o tempo de interiorização? Onde está o tempo do amadurecimento, da busca das metas menos imediatas, de longo prazo, aceitar a frustração, ser capaz de tolerar um chefe difícil, apresentando seu ponto de vista, mas porque necessita do trabalho, concluir um curso superior sem desistir do primeiro ano porque o professor é difícil, porque a matéria é árdua, porque não parece suficientemente atrativa e interessante. Como se estivéssemos na terra de férias.
E não estamos aqui para fazer um aprendizado sério. Então, o processo de saída da infantilização para a maturidade espiritual exige capacidade de assumirmos o protagonismo das nossas próprias existências, vivermos efetivamente aquilo que nos convém e não apenas o que nos traga prazer imediato, considerando também os interesses coletivos. Estamos educando as nossas gerações e a nós mesmos para isso? Essa é a grande pergunta. Quer fazer um último cumprimento? 30 segundos para você. Eu acredito que, eu concordo plenamente com o que a Rose falou, eu acredito que a gente tem que estar atento e desativar o modo do piloto automático. A gente tem que estar na direção da nossa vida, na direção das nossas escolhas, porque nós somos, independentemente daquilo que a gente faz, responsáveis pelos nossos atos. É isso, minha gente. Grande abraço a todos, muita paz. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, obra de autor paranaense, alerta para o perigo de um espiritismo sem espíritos. No editorial, cuidados com o corpo, quando o bem faz mal. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, o que disse Jesus e o que não são suas palavras. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, convidamos a reflexão a respeito do tema injúrias e ofensas. Comportamentos, muitas vezes, que são carregados de intenções de machucar, de ofender, de trazer um prejuízo à parte a quem são dirigidas as ofensas. Palavras que machucam. Jesus Cristo, por sua vez, nos convida a sermos mansos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, traz a bem-aventurança e diz que a terra será herdada por aqueles que se comportarem de forma mansa e pacífica. Jesus não está pregando fraqueza e nem tampouco fragilidade. Jesus, pelo contrário, nos incita a buscarmos a força interior para nos dominarmos, o autocontrole, a percepção a respeito de si mesmo, das suas fraquezas, das suas questões íntimas que podem levar a uma situação de desequilíbrio. As ofensas, as injúrias, elas comumente afastam, elas machucam aqueles que nos amam e aqueles a quem amamos. A docilidade, a afabilidade, ser manso e pacífico, congrega, une, constrói. Herdar a terra, portanto, aqueles que são mansos e pacíficos, não significa necessariamente no aspecto material, mas que estamos transformando a nossa terra num mundo de regeneração. E a regeneração, ela se dá através da mansitude, da coragem de permanecer calmo diante das ofensas, de não revidar, de fazer como Cristo, muitas vezes, dar outra face. Portanto, a paz que nós queremos para o mundo começa dentro de nós mesmos. Façamos essa importante reflexão, orando sempre, buscando a inspiração dos nossos protetores, para que possamos nos conhecer mais e melhor e aurirmos a força necessária para termos o autocontrole. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Perguntas e Respostas de hoje, nos veio uma questão muito grave, extremamente séria. A questão é: um indivíduo pode cometer crimes sob influência espiritual?
Para nós abrangermos a resposta necessária de acordo com a nossa racionalidade, com o conhecimento espírita, nós temos que nos perguntar: influência espiritual é a influência de espíritos desencarnados. O que são os espíritos desencarnados, senão a nossa própria humanidade que já perdeu o corpo? Então, a pergunta inicial que precisamos fazer é: existem crimes cometidos sob influência de terceiros? Nós temos, inclusive, atenuantes previstas no Código Penal para crimes cometidos sob influência de multidão. Nós temos no nosso processo penal autores intelectuais do crime que se distinguem dos meros perpetradores. Nós temos também na nossa realidade humana, infelizmente, a psicopatia, em que pessoas com encanto, com influência, envolvem terceiros e às vezes os levam a serem os autores físicos de determinados crimes. Se na humanidade podemos encontrar influências de pessoas encarnadas que são visíveis, né? E que levam a cometimento de crimes por pessoas desavisadas, sem escrúpulos, sem preparo, sem valores próprios, a humanidade desencarnada não é exceção. Os espíritos desencarnados também procuram influenciar para o mal. A única diferença das crenças antigas em demônios é que a sua situação de atraso, seu domínio da maldade não é permanente, eles também vão progredir, são espíritos como nós. Mas é possível, sim, que aconteçam crimes sob influência espiritual. Porém, assim como no direito penal, a responsabilidade é proporcional à capacidade ou à possibilidade de discernimento que a pessoa perpetradora tem, no nosso ponto de vista moral, também a pessoa que executa o crime sob influência espiritual é responsável por seus atos. Ela poderia, em última análise, exceto talvez em casos de subjugação total, se recusar ao cometimento. Como é que ela atrai a influência espiritual para começar? Ela, de alguma forma, alimenta pensamentos que permitem a influência espiritual de espíritos ainda ligados ao crime. Raiva, ressentimento, ódio, né? De alguma forma, encontram eco no seu ser para que ela se afinize com esse tipo de espírito ainda inferior. Ou ela tem dívidas profundas do passado, em que levou à desgraça outra pessoa que agora se vinga, porque ainda não acordou para suas próprias responsabilidades espirituais e que a influencia para o cometimento de crimes. Mas certamente a influência espiritual negativa pode levar a qualquer ato ruim. Cabe à criatura humana, como cabe ao homem sob influência de terceiros encarnados, discernir aquilo que lhe convém. Aquele que busca o cultivo dos bons pensamentos, aquele que se excusa a manter as ideias de raiva, de ressentimento, de mágoa e que não encontra prazer na infelicidade alheia, jamais será instrumento de crime por influência quer de encarnados, quer de desencarnados. Temos raríssimos casos de subjugação em que a influência espiritual tolda o discernimento da pessoa reencarnada. Mas esses casos só existem porque houve um grande remorso, uma grande culpa naquele que reencarnou, que está lá, dentro da sua mente ainda, ensejando a vinculação com aquela entidade negativa que o utiliza para que ele possa depois sofrer as consequências do ato praticado. Mas, de qualquer forma, o livre-arbítrio existe em todos os casos. A criatura pode e deve buscar a vinculação superior pela oração, pela prece, pelo discernimento, para não ficar à mercê das entidades más que desejam a sua própria desgraça. A influência espiritual que temos depende do pensamento, do sentimento, do hábito, da atitude que desenvolvemos no dia a dia. Por isso Jesus disse, né? Orai e vigiai para não entrardes em tentação. Muita paz.